Pessoal, questão 22. Considere o pentágono ABCDE representado no plano cartesiano a seguir, ou seja, este daqui. A partir da rotação de 90 graus no sentido horário do pentágono ABCDE em relação à origem do plano, ou seja, em relação ao ponto 00, em relação à origem do plano cartesiano, obtém-se o pentágono A', B', C', D', E', sendo A' o simétrico de A, B' o simétrico de B e assim sucessivamente. No primeiro quadrante, este daqui, estão representados alguns pontos. Então, os pontos B' e C' do pentágono A', B', C', D', E' são representados respectivamente pelos pontos. Veja bem, vamos primeiro analisar essa rotação que ocorre. Ele fala que existe uma rotação de 90 graus no sentido horário, ou seja, nesse sentido daqui. E ele ocorre em relação à origem, isso, ao ponto 00. Então, se eu fizer uma rotação de 90 graus em relação à origem, seria a mesma coisa que eu pegar toda essa figura aqui, tudo, e girar aqui 90 graus, deixando o ponto O fixo. Se eu giro 90 graus, deixando o ponto O fixo em onde ele estava, eu obtenho essa rotação de 90 graus em relação à origem. Então veja bem, a imagem que antes estava daquela forma, que a gente estava vendo no início do vídeo, ela ficaria mais ou menos, quer dizer, ela ficaria exatamente assim, só que representada no primeiro quadrante. Então não é que a figura toda vai ficar assim, o plano cartesiano, seus pontos não alteram, como aconteceu aqui quando eu virei a folha. O que vai mudar, o que eu fiz, isso aqui é simplesmente para a gente ter ideia de como vai ficar esse pentágono ABCDE depois dessa rotação, considerando que esse aqui seria o primeiro quadrante. Ou seja, aqui seria o ponto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 do eixo Y. Agora vamos voltar e tentar representar aquela imagem que a gente viu, né, quando eu fiz a rotação na folha, nesse primeiro quadrante. Então ficaria assim. Aqui seria a base AB do pentágono. Essa é a ligação AE. Quando eu ligo LK, eu estou formando essa outra aresta do pentágono. Depois LI, depois JI. Então veja bem, se eu comparo essa figura assim e essa, desculpa, é como se elas fossem iguais, né? Quando a gente compara essa depois da rotação 90 graus e essa agora. Como ele pede os pontos B' e C' do pentágono, vamos ver quais são esses pontos. Veja, o ponto B é justamente o ponto mais próximo da origem desse pentágono. Quando a gente olha para cá, qual é o ponto mais próximo da origem? É justamente o ponto J. Veja que eles estão distantes a uma diagonal desse quadrado aqui, de lado 1 da origem. Consegue perceber? A distância deles é igual a essa diagonal. E ele pede também B', C'. O ponto C é justamente o ponto que está ligado a B, mas não é o ponto A. Esse N aqui seria o ponto A, o ponto C vai ser este daqui. Então, B' é J e C' vai ser este daqui. Ficou um pouco ruim de ver agora, mas seria o ponto I aqui. Então, B' seria o J e C' seria o I. Isso a gente considerando essa figura como referência, ok? Então, B' está representada aqui como J e C' como I. Resposta correta, letra E de escola.